Pronto. Estamos aqui na igreja Assembleia de Deus Jesus para Todos, no culto abençoado no domingo, onde nós já ouvimos belíssimos louvores, né? Muitos louvores maravilhosos foram hoje. E agora chegou o ponto da gente ouvir a palavra de Deus. Quem queria, diga amém? Glória a Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos parar agora tudo, nossos pensamentos, nossos negócios e dos nossos problemas. Vamos agora escutar um pouco Deus falar conosco através da sua palavra. E se você parar para escutar Deus nessa noite, você vai sair aqui muito mais inteligente, muito mais aprendido e muito mais cheio da tua graça. Amém? Os caminhos de Jesus ensinou para chegar ao céu. Na verdade, é um tema maravilhoso. É esse tema aqui. Jesus nos vai ensinar alguns caminhos, algumas exigências que a gente tem que segui-lo para chegar ao céu. Qual o texto que foi escolhido para que fosse referência isso aqui? Que fosse o texto básico, que fosse o alicerce, para construir nessa noite essa grande mensagem, essa palavra de Deus, e que ela fique plantada dentro dos nossos corações. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Um evangelho simples, parece simples, mas muito profundo, porque aqui existe um poder muito grande da natureza de Deus, revelado através da palavra. 14,6 diz assim, do Evangelho de João: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava na terra, mas ele chamou: ninguém vem ao Pai. Com isto, Jesus estava lá e Deus estava aqui com ele. É uma confirmação que Deus está aqui nessa noite, porque nós sentimos a presença dele. Quando aquele que é mais importante, irmão, chega na festa, chega num lugar, chega numa reunião, aquele mais importante, existe uma grande referência por parte do público que ele está. Aleluia! Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Quem quiser entender, vai ao Pai, tudo bem, se não ser por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Jesus não apenas falou sobre o céu, ele ensinou sobre o que nós devemos viver para alcançar a vida eterna. Maravilhoso isso aqui. Ele não só falou do céu, porque falar de uma coisa, irmão, e não dá detalhes. Você falar de um lugar e não conhecer o lugar, você querer ensinar o caminho para uma pessoa ir para algum lugar, para alguma cidade, sei lá o que for, e não conhecer o caminho, é muito difícil. Alcançar a salvação, a vida eterna, a salvação é pela graça. Deus é mediante a fé. Cristo usa mais nós com essa fé verdadeira, produz o quê? Arrependimento e obediência a Deus. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, das coisas erradas que faz, ele se enche de obediência de Deus. E quando ele se enche de obediência de Deus, então há uma transformação na vida dessa pessoa. Primeiro ele se arrependeu. Quando a pessoa aceita e está totalmente arrependido, ele deu lugar para que Deus agisse na vida dele. Aí ele entrou agora no caminho da obediência, que tudo que Deus quer que a gente seja assim. Aí há uma vida transformada. Jesus disse: eu sou o caminho. Portanto, a primeiro principal do caminho para o céu, Jesus Cristo. Ele é o alvo principal. É Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz: na tua palavra ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é o único caminho que nós temos para chegar. É Jesus Cristo. Aleluia.
é Jesus Cristo. E a gente, às vezes, para as pessoas, servir a Deus não é muita coisa. Eu digo que é muita coisa. Eu digo que eu me senti um homem rico ontem, como hoje me sinto rico. Não porque sou filho de Deus, assim como vocês todos são, mas quando eu vejo a minha filha se destacando no Evangelho, se envolvendo com aquilo que é mais importante aqui na terra. Quem sabe que eu poderia até não estar tão triste que minha filha tivesse vários caminhões, várias fazendas, firmas, será? Às vezes não estaria tão alegre porque ela estaria envolvida com tanta coisa que ela não teria tempo para estar na igreja falando de Deus. Ela não tinha tempo que pessoas de outros países, longe daqui, alguns km daqui, distante, atravessarem o oceano para chegar até outras pessoas, até outros povos. Por quê? Ela não poderia ter esse tempo, mas ela está envolvida com a obra. Aleluia! Está envolvida. Primeiro, o caminho da fé em Jesus Cristo é a porta de entrada. É o primeiro passo. Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê, que não pereça, mas que tenha uma vida eterna em Cristo Jesus. Todo mundo vai ter uma vida eterna. O ser humano não foi criado assim como um gato, um cachorro, como alguns animais selvagens, como a gente chama. Nós somos animal, mas somos um animal, né, racional. Um animal que tem que pensar, que tem que viver a realidade da palavra de Deus. A Bíblia diz que todos têm a vida eterna, mas com Deus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, o autor, né, da palavra de Deus, nós aceitamos a vida eterna. João 6:40 diz assim: quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna. Atos dos Apóstolos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Foi que o apóstolo Paulo falou para aquele guarda daquela noite, da prisão onde ele estava. Depois das correntes quebradas, depois de todo mundo estar liberto, livre para sair e ir embora, aquele guarda estava assustado com a grandeza do poder de Deus na vida daqueles homens. Irmão, você é mais do que vencedor. Irmão, você não é qualquer ser humano. Irmão, você não é qualquer pessoa. Você aceitou a palavra de Deus, então você hoje é o maior dessa terra. Está sobre você a sabedoria de Deus, o poder de Deus sobre você. Você hoje tem comunhão com o Pai. Você pedir a ninguém uma carona para chegar até Ele. Você tem acesso diretamente ao Pai a hora que você quiser. Então se envolva com a palavra de Deus. Entenda que a vida é boa, mas não dá garantia que nós vamos ser vivos amanhã. Não, somos uma máquina, apenas. Precisamos de tudo de Deus. Porque Deus deu tudo para nós, tudo é Deus. Deus deu uma convivência na terra para a gente viver aqui para a vida inteira, mas o homem não quis viver a vida inteira. O pecado interrompeu a vida inteira do homem na terra. Agora Jesus veio, aleluia, esse menino foi botar. Aí Jesus veio nos ensinar o caminho da vitória. Jesus veio ensinar o caminho do céu. E aqui dá alguns detalhes. João 14:6. A religião e a prática da igreja não é o nossos próprios métodos que nos salva, mas a salvação está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo caminho,
O caminho do arrependimento. Uma mulher e um homem arrependido, ele concorda com aquilo que Deus está falando e está fazendo na vida dele. Um homem que concorda com o arrependimento, ele aceita a transformação na vida dele por meio de Deus. Ele aceita a correção de Deus por meio do teu Espírito, que é a tua palavra. Que é a tua palavra. Aleluia. Mateus 7,17 é assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Irmão, essa palavra não ficou no passado, no tempo de João Batista, não. Essa palavra, ela começou lá. E ela vem de lá até hoje. Ou é como se fosse que João Batista estivesse pregando aqui nessa noite. Como se fosse o próprio Jesus Cristo estivesse pregando nessa noite. Preparar o povo, porque é chegado o reino dos céus. O reino do céu, ele vem cheio de uma grandeza maravilhosa, de poder, de palavra, de conhecimento e de amor. Aleluia! Lucas 13:3 diz assim a palavra do Senhor: se vós não se arrependeres, não entrará no reino dos céus. O arrependimento não é apenas sentir tristeza do pecado, é mudar a direção. O pecado me deixa triste. O pecado machuca. Não é sentir tristeza apenas pelo pecado. É mudar de direção. É como se você passasse sempre no caminho, numa esquina, e sempre tivesse um problema toda a vida que você passasse num lugar. E alguém atacasse, alguém te roubasse, alguém um pouco, alguma coisa, e a sua conta topada. É a mesma coisa. Você tem que mudar de direção. Aleluia. Deus chamou o homem e a mulher para viver na tua presença. E o caminho do homem de Deus, da mulher de Deus, é caminho diferente do que a maioria anda nos caminhos. Seguir a Deus, meus amados, não é seguir multidões. Seguir a Deus e se separar com Ele. Não importa o lugar que você esteja, a casa que você mora, o lugar que você está, a cidade, seja lá o município ou o país. O que importa é que você está concentrado com Deus. Você mudou a tua direção. É um homem pecaminoso, uma mulher pecaminosa, mas que hoje você mudou a direção. Você entendeu. Você olhou para o céu e viu várias estrelas. Você vê e não consegue contar. Você não consegue entender a natureza, porque você também faz parte, meu amado, dessa natureza, porque a natureza de Deus está vivida no nosso meio. Então precisamos invocar o nome do Senhor. Precisamos sentir a presença de Deus. Como o irmão João nessa noite sentiu a presença de Deus. Não é que ele é diferente do curso. Ele sentiu a presença de Deus. Ele mudou a direção. Ele disse: esse caminho eu não passo mais. Com essa pessoa eu não falo mais. Com esse lugar eu não ando mais. Porque mudou a direção. Tudo que Deus quer de nós, que nós mudamos a direção. Aleluia. E que nós marchamos ao seu encontro. Terceiro caminho, o novo nascimento. Mas tem tudo isso, quer dizer que tanto sacrifício é esse? Tem que nascer de novo, viver um novo nascimento, sim. Da maneira que nós estávamos, não conseguiria entrar no céu. Aleluia. Como Deus não faz nada pela metade, Ele exigiu um novo nascimento do ser humano. Quando nós aceitamos a palavra de Deus, quando nós vivemos a palavra de Deus, nós aceitamos o novo nascimento. Quando nós aceitamos o novo nascimento, tudo que era velho se acabou. Porque nós fomos desmanchados de novo, nós fomos desmanchados e fomos feitos de novo. Jesus ensinou a Nicodemo essas coisas. Nicodemo era um mestre formado, conhecia até letra por letra da Bíblia, mas não conhecia isso aqui que ele precisaria aprender. João 3:3, aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Amados,
Jesus não estava se dirigindo a um caboclo, um peão como eu. Ele se dirigiu a um doutor, alguém letrado, alguém magistrado, alguém graduado, com a melhor formação que tinha no teu país, de tudo que era para aprender, ele tinha aprendido. Entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Às vezes nós aprendemos de tudo que está ao nosso alcance aqui na vida humana, mas nós não fomos chamados para viver a vida humana e nem a natureza humana. Nós somos chamados para viver na vontade de Deus. Aleluia. João 3 e 5, mais na frente diz: aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é só apenas dizer ou falar, eu sou crente, faço parte de uma igreja. A igreja não salva ninguém, a praga da igreja não salva ninguém. Quem salva Deus é o quê? É o seu comportamento. Você sabe o seu comportamento. Aleluia. Ele disse, Nicodemo, que você não nascer da água do Espírito Santo, se você não deixar o Espírito Santo agir dentro de você, você não pode entrar no reino do céu. Aí Nicodemo disse, muito bem, lá na frente, bem mais na frente um pouquinho, depois de Jesus já tinha subido para a glória, o apóstolo surge o apóstolo Paulo, um homem pregador da palavra de Deus, assim como você, um homem escutador da palavra, um homem que aprendeu a viver a palavra, um homem que passou a respeitar cada prego pregado em Cristo. Parece que ele sentia todas as dores que Cristo sentiu na cruz. Um homem que parecia que carregava todas as marcas que Jesus Cristo teve na cruz. Ele disse, a 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Aleluia! Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eis que tudo que era velho na nossa vida se passaram. Agora tudo se fez novo da nossa vida. Não deixe, pelo amor de Deus, nenhum resto do passado na tua vida, porque ela vai atrapalhar. Você agora é novo, roupa nova. Aleluia! Louvado seja Deus. Para entrar no reino de Deus, precisamos que experimentar uma transformação espiritual. Meu irmão, você que vai estar me ouvindo amanhã, depois, você que está me ouvindo agora, que eu vou postar nas redes sociais, não está ao vivo, mas eu vou se tornar ao vivo, que eu vou postar em muitas redes. Jesus ensinou o caminho da salvação, não é o caminho fácil. Se alguém está andando no caminho de Deus com facilidade, você não está no caminho de Deus ainda. Não. Mateus 7, 13 e 14, Jesus falou, a porta estreita é o caminho apertado que conduz à vida eterna. Poxa, por que então que Jesus não caçou uma porta larga para nós andar? Então por que Jesus não deixou um caminho bem largo para nós andar? Não. A porta larga representa o caminho escolhido para a maioria. Mas Jesus disse que conduz à perdição. Ninguém consegue nada fácil nessa vida, irmão. A salvação custou muito caro. E se ela custou muito caro, precisa ser respeitado por aqueles que seguem, por aquele que é beneficiado. O sofrimento de Cristo, por aquele que é beneficiado por toda a marca, por todo o sofrimento que Jesus passou. Mas ele deixou uma promessa: todo aquele que me segue, aleluia, não entrará em condenação, mas passa da morte para a vida. Aleluia. A vida na presença de Deus é uma vida alegre. Não cabe, não tem lugar para tristeza na vida de uma mulher e de um homem cheio de Deus. Não tem lugar para problema na vida de um homem e de uma mulher cheio de Deus.
Na vida de uma mulher e de um homem cheio de Deus é alegria. Tem problema? Tem. Mas ele enfrenta glorificando a Deus. Aleluia. A porta larga representa o caminho escolhido para a maioria das pessoas. Mas Jesus disse, mas conduz a vida eterna. Mas não conduz a vida eterna. Conduz para a perdição. Não devemos seguir a multidões, devemos seguir a Cristo, mesmo quando o caminho exige renúncia. Aleluia! Aleluia! A renúncia, irmão, não é você escutar os outros renunciar, é você mesmo, é eu mesmo que tem que renunciar aquilo que está impedindo chegar na presença de Deus. Aleluia. Mas ninguém me ajuda. É mais difícil, muito difícil. Você atravessar uma travessia quando ninguém te ajuda. Mas ninguém consegue me suportar, eu queria estar mais fulano, não. Era gostoso demais que meus filhos todos estivessem aqui. Era gostoso demais que nessa noite olhasse para ir para frente, que eu estou orando com vocês, eu chegasse a minha esposa, que mora comigo, se casou comigo, e estivesse aqui ajudando a pregar a palavra de Deus. Mas não está comigo aqui. Mas mesmo assim estou alegre, estou contente. Seria muito bom que nossa família, que é a maior de Bom Jesus da Selva, que estivesse aqui nessa igreja, glorificando e exaltando o nome de Deus. Com certeza que o diabo mataria com mais distância, com certeza. Nós seríamos muito mais respeitados, porque todos tinham a glória de Deus sobre ele. Aleluia. Mas não. Escolher esse caminho fácil para tirar e para andar. É tudo isso que o demônio quer. Pegar você no melhor caminho, viu? Tudo isso que o diabo quer, pegar você comendo a melhor coisa aos teus olhos, ele quer te pegar. Então, caça o caminho estreito para andar. Caça a porta estreita para andar. Porque são poucos que procurarão entrar nessas portas, andar nesses caminhos. Mas são essas pessoas que são separadas por Deus. Para um dia estar ali. Aleluia. As pessoas que aguentaram os momentos difíceis. As pessoas que não ficaram procurando entender a mesma vez que você aceita tudo o que acontece na tua vida, aceite o fato, porque é assim que ele quer te abençoar, meu irmão. É assim que ele quer te encher com a tua glória, meu irmão. É assim que ele quer te transformar, meu irmão. Você é uma pessoa bem melhor. Você é uma pessoa cheia da graça de Deus. Porque muitas das vezes a gente tenta agradar o prefeito da cidade, puxa saco. Muitas vezes a gente caça um jeito de puxar saco do deputado estadual, federal, governo do estado, senador da república, presidente da república, e nós deixamos Deus de lado. Seguindo essas pessoas que com pouco espaço ele deixa nós de mão. Ele para de ouvir, nem sequer o telefone elas têm. Quando ele se encontra num lugar melhor, ele não se lembra dos outros que ficou para trás. Deus é diferente. Se Deus é diferente, o caminho é diferente desses caminhos que as pessoas estão andando. Porque o caminho da presença de Deus é paz, amor e muita santidade. Aleluia. É o caminho da santidade. Jesus ensinou que precisamos viver uma vida separada do pecado. Mateus 5 e 8. Bem-aventurado é o limpo de coração, porque eles verão a Deus. Muitas pessoas ficaram pelo caminho. E nós não queremos ficar pelo caminho. Muitas pessoas abandonaram a fé, desistiram da fé. E nós não queremos abandonar a fé. Nós queremos continuar na fé. Porque bem-aventurados aqueles puros de coração, porque um dia eles verão a Deus. É tudo isso que o diabo não quer. É que você se enche do poder de Deus, da glória de Deus, da vontade de Deus. E viva o Evangelho de Cristo.
Não importa que nós vamos pegar alguma pancada, que vamos apanhar muito. Porque nós não estamos caminhando num campo limpo, onde está plantado milho, feijão e arroz. Estamos caminhando num campo de batalha, aonde muitas pessoas não querem ver a nossa vitória, aonde muitas pessoas não só torcem, mas eles fazem alguma coisa para que você não seja vitorioso. E você é mais do que vencedor na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hebreu 12:14. Segui em paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Andar com paz, abraçado, e com muita santificação. 1 Pedro 1:15-16. Somos chamados, sim, ser santo de todo o nosso procedimento. Não é só uma parte de nós que tem que ser santo. Tudo de nós tem que ser santo. Aleluia. A graça de Deus não é licenciada a viver no pecado, mas quem pertence a Cristo deseja viver da maneira agradável ao Senhor. Aleluia. Quero encerrar aqui só com esse texto. O caminho da obediência. Jesus perguntou. Vamos ver o que foi que Jesus perguntou aqui. Aleluia. Porque quem chama Senhor não faz o que eu digo. Porque quem me chama Senhor e não faz o que eu digo. 14:15. Se me amasse, guardareis os meus mandamentos. Jesus estava sacado, rapaz. Jesus estava cercado por doutores, seguidores, mais seguidores de mau coração, de mau estudo. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fossem meus filhos realmente, vocês não faziam, nem continuariam fazendo o que vocês estão fazendo. Aleluia. A Jesus chama, irmão, nessa noite, nós para uma transformação. Porque Mateus 7:21, todo mundo sabe de cor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. A parte B do versículo diz assim: mas aquele que faz a vontade do meu Pai, é esse que entra no céu. Tu está entendendo? Está entendendo? Vamos colocar de pé para encerrar? De pé a mensagem? O caminho de Cristo, o caminho cristão não somente começa bem, mas o caminho cristão não somente começa bem, mas precisamos permanecer fiel a Deus, permanecer fiel ao nosso Senhor. Amém? Está todo mundo bem? Alguma pessoa nessa noite que ouviu a palavra, que deseja assim, diz: não, eu quero reconciliar essa noite, não aguento, deu vontade de reconciliar essa noite. Deus vai te perdoar os teus pecados nessa noite. E vai te dar um abraço. E você vai ter vidas melhores, momentos melhores da sua vida. Amém? Não tem? Todo mundo bem? Graças a Deus por isso, né? Glória a Deus. Peraí. Todo mundo bem? Então vamos orar. Vai ser o trabalho. Ô irmão, temos a semana toda para congregar. Nós temos quarta e sexta, viu? Vem à igreja. Hoje, Valzinho, está sem poder. Meu filho, desliga, por favor. Nós estamos sem poder